desta instituição, e o nosso palestrante, pastor Jean Zukovski. Pastor Jean é professor de Estudos Adventistas e de Teologia Sistemática aqui na Faculdade de Teologia do NASP. Formou-se pelo NASP, antigo IAE, mestrado em História do Adventismo pela Andrews e também o seu PhD, seu doutorado por lá. Exerceu o ministério pastoral por 12 anos, é casado com Iraceli e tem uma filha chamada Caroline Zukovski. Nós passamos agora, esse momento, ao moderador dessa sessão. La presentación de esta mañana del pastor Giancarlos tiene que ver con un modelo de enfrentar crisis y situaciones difíciles entre los años 1844 y los nuevos paradigmas que se fueron estableciendo allí con la intervención de Ellen White. Pastor Jan, el tiempo es suyo. Tá. A história do Adventista está repleta de momentos que nos chamam a atenção. São várias crises e todas elas com o seu propósito, mas nós gostaríamos de analisar hoje duas crises em especial. Essas crises relacionadas com 1844 e 1888. Pode passar o slide, por favor. Ah, também. Hugo, pode passar isso. A base para o estudo será, primeiro slide, Thomas Kuhn, Estrutura da Revolução. Será baseado no livro de Thomas Kuhn, A Estrutura da Revolução Científica, onde ele coloca que as mudanças científicas não ocorrem de uma forma contínua, a continuidade, a perspectiva formalista, mas de uma forma historicista, onde ele coloca uma forma de ruptura, onde os paradigmas ocorrem. Há uma ruptura em paradigmas antigos, estabelecido um novo paradigma. O que seria paradigma? Pode passar? Os paradigmas são, para Kuhn, aqueles pressupostos mais básicos que dão a visão de realidade para fornecer soluções para os problemas e como vai ser feito a ciência. E essa revolução científica, essas mudanças, ele ocorre da seguinte maneira. Primeiro, há um estágio onde nós temos uma pré-ciência, onde existem vários pressupostos, vários paradigmas, alguns racionais ou irracionais. Não há um senso comum até que um desses paradigmas se estabelece e passa para um processo de ciência normal, mas ele não responde esse paradigma todas as coisas. E há agora um progresso, novos paradigmas começam a surgir e ocorre o que eles chamam a anomalia, uma crise. E aí é o momento chave onde ele fala de uma ciência extraordinária, uma revolução científica, onde um novo paradigma se estabelece, contradizendo o anterior, e a partir desse é que toda a realidade passa a ser vista e entendida dentro do mundo científico. Eu vou usar esse modelo de Kuhn dentro do âmbito religioso. Ver como as mudanças religiosas ocorreram, não como uma continuidade, mas como uma ruptura. E ao analisar, o nosso objetivo nesta manhã é analisar esses dois momentos do Adventismo.
usando como base esses pressupostos de Kuhn, vendo como ocorreram as mudanças de paradigma dentro do Adventismo. Os dois momentos, como falamos, será o desapontamento de 1844 e a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia de 1888 em Minneapolis. O objetivo específico é nós analisarmos o seguinte: o Adventismo, nesses dois momentos, houve uma continuidade ou uma ruptura com o pensamento protestante da época. Para isso, nós vamos fazer uma análise da cosmovisão adventista, qual é a visão de Deus, homem e mundo do Adventismo, contemplando as doutrinas chaves nessas duas crises, a de 1844 e 1888. A nossa proposta é que houve uma ruptura no sistema protestante e houve o estabelecimento de um novo paradigma. Nós temos que ressaltar aqui que o movimento protestante, o movimento adventista, em suas doutrinas tem elementos comuns. Essa ruptura não representa uma novidade completa e uma diferença total da noite para o dia. Não, nós temos elementos comuns com o movimento protestante. Mas no entendimento global das nossas doutrinas, nós não somos iguais a nenhuma doutrina protestante ou católica. Nosso entendimento de trindade não é igual a nenhuma outra religião. Muito embora temos elementos comuns. Cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como eles creem no Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Os adventismo, eles, como Ellen White diz, são os verdadeiros continuadores da reforma. Significa que o princípio de sola escritura defendido por Lutero são os adventistas que agora vão dar a ele o verdadeiro significado. Com isso, eu não estou aqui desprezando nenhum dos líderes protestantes que a própria Ellen White dá grande valor e apresenta esses líderes como aqueles que na sua época, onde havia um momento de tradição muito forte, foram capazes de causar uma revolução religiosa. A única coisa que a maioria desses líderes não foram capazes de fazer é estabelecer novos pressupostos que realmente mudassem o paradigma vigente. 1844, primeira crise que nós vamos analisar. Qual era o momento? Os antecedentes políticos, históricos, religiosos. O movimento de 1844 começa com Guilherme Miller. Nós já tivemos aqui várias palestras contemplando aquilo que estava ocorrendo. Vou dar apenas algumas coisas. Liberdade religiosa. Isso favoreceu que nos Estados Unidos a propagação da mensagem da volta de Jesus, o estudo, fosse de forma mais proeminente. Havia, devido aos pressupostos modernos do iluminismo, do modernismo, uma visão onde as pessoas agora lutam por liberdades individuais, direitos. Surgem dentro dos Estados Unidos vários movimentos buscando direitos iguais para todos. Também é um movimento onde há um despertamento religioso com a prisão do Papa em 1798. Há uma grande busca
por desvendar as profecias bíblicas. Ocorre também nesse período um grande despertamento sobre missão. Há a criação de sociedades bíblicas, traduções de Bíblias, missionários são enviados por todo o mundo. E nesse contexto é que aparece Miller. Miller, ele tem um método peculiar de estudar a Bíblia, que não é dele, é um método do seu tempo. Nos Estados Unidos, na época, surge um grupo que é conhecido como Conexão Cristã, e depois até se torna uma igreja, mas a princípio era apenas um grupo de pessoas que decidiram estudar apenas a Bíblia sem a influência de nenhum outro pensador de sua época. E o que eles fazem? Vão para a Bíblia, o máximo que eles têm é uma concordância. E agora eles começam a escrever aquilo que eles descobriram, e vão ao correio e mandam para todo lugar aquilo que eles descobriram, publicam. E o correio da época era como se fosse a praça central onde todas as coisas acontecem. Você chega lá, tinha um jornal disso, um livro daquele, às vezes já era pago, às vezes você olhava, gostava do título, pagava, pegava e levava para casa. E a pessoa na outra cidade pegava o livro do fulano ou o artigo, lia e falava: nossa, que interessante, eu cheguei a uma conclusão parecida, e começa a se comunicar com essa pessoa. E eles não queriam ser de nenhuma igreja, nenhuma religião, e entre eles começa a haver uma conexão. Por isso que é chamado Conexão Cristã. Depois se torna até um corpo organizado. Alguns dos pioneiros eram participantes deste corpo da Conexão Cristã. Mas o ponto-chave deles é: eu não quero ser influenciado pelo pensamento de ninguém. Eu vou direto à Bíblia. E esse é Miller. E agora ele começa a estudar a Bíblia e ele chega à conclusão de que Jesus ia voltar perto de 1843. As suas conclusões estavam baseadas em 3 profecias. Profecias de Levítico 26, dos 7 tempos, 2520 anos. A profecia de Daniel, capítulo 12, 11, os 1335. E a profecia de Daniel 8,14, os 2300 anos. Nos seus cômputos, todas essas profecias davam na mesma data, 1843. Eu gostaria agora de levar cada um de nós aqui. Imagina você que você não conhecesse nada de profecia, como Miller apresenta, e está numa audiência onde Miller está falando, e ele apresenta 1, 2, 3 profecias, e todas elas dão 1843. Era algo muito forte. Isso causou um reavivamento em todos os lugares aonde Miller ia pregar. Até 1840, Miller conduz reavivamentos, sendo convidados aqui e acolá em igrejas não muito grandes, até que em 1840 ele se relaciona com Joshua Himes. E agora, esse homem faz a diferença. Ele é aquele que faz Miller ser conhecido nacionalmente. Expande o millerismo, até levando a mensagem de Miller para vários países. Eles pegavam os livros de Miller, punham em navios e enviavam para vários lugares do mundo. Mas chega 1843, Jesus não vem. E agora? Parecia tudo certo, tudo lindo, Jesus não vem. Bom, eles vão para a Bíblia. Começaram com a Bíblia, voltam para a Bíblia. E a primeira coisa que eles descobrem desse primeiro desapontamento foi um erro cronológico de interpretar a contagem de anos, de antes de Cristo para depois de Cristo. Poxa, por que nós não vimos isso antes? Então não é 1843, é 1800 e...
44. Mais detalhes os levaram agora a estudar e ver que o dia da expiação de 1844, que era a grande profecia dos 2.300 anos, estava relacionado com as festas judaicas. E agora Snow, naquela reunião campal em agosto de 1844, apresenta todas essas festas, festas da primavera, como sendo o cumprimento na primeira vinda de Cristo, e as festas do outono como tendo cumprimento na segunda vinda de Cristo. Mas ele vai mais longe, ele diz: agora nós temos o dia que Jesus vai voltar. E ele tem as suas razões para apresentar isso e dizer: olha, agora deu o clamor da meia-noite, o casamento está marcado, saí-lhe ao encontro. Mas é interessante que, novamente, eles são desapontados. E o movimento se divide. Mas uma coisa é básico aqui, ao fazer essa pequena introdução histórica, é que são os próprios pressupostos mileritas, a fundamentação profética milerita, que é a chave para o grupo que permanece crendo nessa base profética, desvendar por que eles foram desapontados. Que pressupostos são esses? Aqui eu não vou analisar a história, como eles descobriram, mas eu vou analisar qual a base que eles usaram do movimento milerita para chegar às conclusões que chegaram. O primeiro pressuposto é o cumprimento histórico das profecias. Aquilo que nós defendemos muito, método historicista, mas o que é que está por trás disso? O que está por trás disso é que Deus é histórico. Você vê na Bíblia um Deus atuando na história. E além de estar atuando na história, a realidade desse Deus é histórica no universo. Deus se faz presente em tempo e em espaço. Quando Ele quer se comunicar com o seu povo, Ele faz o quê? Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus não está ausente, governando de fora a história desse mundo. Quando Ele quer realmente mostrar quem Ele é, Ele entra na história e se encarna. E Deus se torna homem. Isso pode parecer, mas qual a relevância disso? Sabe, há a realidade de espaço. Deus, com a encarnação, não tem como negar a sua própria materialidade. Aqui há um contraste com os pressupostos católicos e protestantes, que advogam que Deus é atemporal, imaterial, ou seja, não espacial e não histórico. Pois já nos primórdios do cristianismo, no fim do primeiro século e início do segundo, foi adotado o dualismo platônico como base para a realidade última, onde existe o mundo de Deus e o mundo dos homens, e não há comunicação entre esses dois mundos. Os adventistas, que se tornam depois adventistas do sétimo dia, adotam um paradigma totalmente diferente desse protestante e católico. A visão deles de Deus é um Deus material. Esse Deus senta, está num santuário, se movimenta. É interessante nós notarmos que a própria visão de Irã Edson, alguns dizem que ele não teve uma visão, apenas uma iluminação, mas aquilo que Deus mostrou para ele do que seria a chave para desvendar o mistério, era ele vendo no céu, em tempo e espaço, Jesus passando do lugar santo
para o lugar santíssimo. Então, esse Deus histórico, ele atua em tempo e espaço, e o universo é uma realidade única. Aqui nós temos uma mudança de paradigma na visão de Deus. E a chave para desvendar todas as coisas e o centro de articulação desse novo paradigma se torna o santuário, a habitação de Deus, onde Ele está, onde está o seu trono. Eu assisti um debate de um adventista com um batista. E em certo momento o batista chega para o adventista e pergunta: como vocês creem? Deus é temporal ou atemporal? E o adventista disse: não, Deus é atemporal. E aí o batista disse: então como é que você me explica que em 1844 Jesus passa do lugar santo para o santíssimo no céu se não tem tempo no céu? E vocês podem imaginar como ficou o nosso pastor adventista. Aqui eu não estou dizendo que o céu estava no ano de 1844. Eu não sei como é o cômputo, ou se tem alguma contagem de passagem de anos no céu, como nós fazemos aqui na terra, que já mudaram-se várias vezes. Você vai nos tempos bíblicos, o que acontece? É o primeiro ano do rei tal, segundo ano do rei tal, não tem 4.000 anos ou 3.000, como nós temos, né? O ano judaico, o chinês ou isso. Mas no momento em que Jesus começa a sua nova fase de ministério celestial, esse é um momento único no universo. Antes e depois. Quando nós entendemos isto, nós podemos entender melhor o que acontece com os nossos pioneiros. Eles têm uma mudança de paradigma, de visão, mas ainda não têm todos os pressupostos organizados, harmônicos, na sua visão de Deus, homem e mundo. Devido ao tempo, eu não vou explorar todos esses conceitos. Só apenas dar um pequeno exemplo num problema que nós sempre temos, que é a visão de Deus. E as pessoas veem que os pioneiros eram arianos, semi-arianos, não criam em Deus. Em primeiro lugar, é importante nós tomarmos um certo cuidado com isso, porque Ário e Atanásio, os dois tinham a mesma visão de Deus. Tanto para Ário como Atanásio, Deus era atemporal e imaterial. Por isso que Ário dizia que Jesus não podia ser Deus, porque ele se encarnou. Então Jesus não era atemporal e imaterial, energia pura, como era afirmado. E Atanásio vinha e diz: não, Jesus na eternidade foi gerado. Como na eternidade não tem tempo, então Jesus é atemporal. É como se fosse um clone. Do Pai sai o Filho. Então a essência do Filho esteve na eternidade com o Pai. Então nossos pioneiros não foram arianos, porque eles nunca creram nesse Deus. Olha um exemplo disso. Tiago White dizendo: a doutrina chamada Trindade, clamando que Deus é sem forma ou partes, que o Pai, Filho e Espírito Santo, é outro exemplo. Aí ele está comentando o parágrafo anterior de heresia. Pergunta dele é a seguinte: poderia Deus ser sem formas ou partes, quando ele falou com Moisés face a face? E aí tem algumas outras partes, e ele diz: eu vou estender a minha mão e você verá minhas costas. Ele diz: Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. E aqui Tiago White argumenta o quê? O Pai tem corpo. Como que é? Não sei. Ele não explica como que é. Mas ele vê esta realidade de Deus.
Por isso que ele diz, essa trindade está errada. Como é que ele vai ser 100 partes? E é isso que ele condena na trindade. Essa trindade católica não tem jeito de como é que esse Deus 100 partes, não, eles são 3 distintos. E ele diz que Cristo é a expressa imagem do Pai, realizando o quê? Da pessoa do Pai. O que ele está dizendo que o Pai é? Uma pessoa. E que Cristo é outra pessoa. E ele diz, essa visão é contrária à Escritura. Quase todas as partes do Novo Testamento que nós podemos abrir, que falam do Pai e do Filho, representa-lhes como duas pessoas distintas. Entende a visão dos pioneiros? Por que eles são contra a Trindade? Porque eles não conseguem ver a Trindade como sendo sem divisão nem partes. Eles olham e falam, não, eles são distintos. Mas eles tinham a visão completa de como que eram essas pessoas? Não, ainda não. Não tinha. Mas é interessante, para você poder criar uma visão correta, primeiro você tem que identificar o erro. E romper com o erro para depois desenvolver e harmonizar todos os seus pressupostos. Resultado, um novo entendimento de Deus, consequente de homem e mundo. E é por isso que os adventistas veem o homem como um ser holístico. O que significa isso? Não há uma dualidade. Quando nós damos estudos bíblicos sobre a antropologia, sobre o ser humano, nós somos claros. E nós dizemos, o homem é holístico. Mas às vezes quando passamos para algumas outras partes, nós dizemos, olha, aí nós nos tornamos dualistas. Não importa o que você faz fora, o que importa é dentro. E nós não percebemos a contradição. Os pioneiros não. É holístico. Vindo desta visão de Deus. Aqui há uma mudança de paradigma. Mas agora vamos para 1888. 1888. Nós temos uma crise, um grande debate, e o ponto central é salvação pela fé. Tivemos aqui agora uma mudança de paradigma na visão de Deus, homem e mundo. Há uma nova teologia. Uma coisa é clara, Ellen White diz que nós temos uma nova luz. A mensagem mais preciosa. Só que ao mesmo tempo ela afirma que não há nenhuma mudança nos pilares do Adventismo. Quais são esses pilares primeiro? No livro Conselhos a Editores, ela diz, a passagem do ano de 1844 foi um período de grandes eventos, abrindo diante de nossos olhos a purificação do santuário, primeiro pilar ocorrendo nos céus, e tendo decidida relação para com o povo de Deus na terra. Também a primeira e a segunda mensagens angélicas e a terceira, segundo pilar, desenvolvendo o banner no qual estavam escritos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que é parte desse pilar. Um dos pilares dessa mensagem era o templo de Deus, repetindo aí, santuário. Ela continua dizendo, a luz do sábado, do quarto mandamento, lançou grande luz no caminho dos transgressores da lei de Deus. E aí ela diz, a não imortalidade da alma dos maus é um velho pilar. E ela termina dizendo, eu não consigo lembrar mais nada que possa ser chamado os velhos pilares. Em outras palavras, ela coloca santuário, 3 mensagens angélicas, onde estão os mandamentos de Deus, e logo depois, em 1863, entra saúde dentro desse pacote, a fé de Jesus, o sábado e a não imortalidade da alma como sendo pilares. A base deste novo paradigma estabelecido em 1844. O debate aqui é o seguinte, estamos agora entre novo e velho paradigma, como ficou para os membros que participaram daquela conferência? Olha, se nós aceitarmos isso aqui, nós vamos colocar por terra o quê? Todos os nossos pilares. E vai se estabelecer um novo paradigma. Ellen White vem e diz o quê? Não tem esse debate de novo e velho aqui. Não há substituição de pilares. Não são novos pilares que estão sendo colocados.
mas é uma nova luz dentro do mesmo paradigma. Aqui há uma expansão da compreensão daquele paradigma que foi colocado. Aquilo que para eles era ainda difícil de entender, mas eles viram a realidade de Deus com o passar do tempo, e chegando aqui justamente em Minneapolis e pós-Minneapolis, é que nós vemos Ellen White colocando de forma firme e positiva o quê? A realidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas coeternos. Ela diz o trio divino, mas essa realidade continua diferente da visão católica e protestante. Então nós não partilhamos com católicos e protestantes da visão da Trindade. Nós temos a mesma nomenclatura, mas a visão é diferente. Aqui essa expansão. Há uma expansão no que seria Cristo. A sua visão de divindade e humanidade. Não está se estabelecendo um novo paradigma. Há uma expansão da compreensão de santuário. O que seria justificação pela fé? Como Deus intercede e trabalha, o que é essa fé salvífica? E muito embora Wagner e Jones tinham uma ênfase mais soteriológica na sua mensagem, quando Ellen White diz essa luz maravilhosa, ela coloca dentro da terceira mensagem angélica, e diz: isso aqui é a terceira mensagem angélica em verdade, e dá uma ênfase escatológica, e chama as pessoas agora, atenção, para o preparo para a volta de Jesus. Há uma expansão dessa maneira na terceira mensagem angélica, nas três mensagens angélicas, aonde ela agora começa a falar de forma mais direta e positiva sobre o quê? Alto clamor, chuva serôdia, selamento, e aquilo que era um próprio entendimento em 1844 se torna uma realidade ampla. Agora sim. Conclusão. 1844 se percebe claramente o estabelecimento de um novo paradigma, rompendo com a visão cristã que foi estabelecida no primeiro século, e o movimento protestante não quebrou com ela. É só você pegar os livros de teologia sistemática e você vai ver que eles começam defendendo o quê? Deus é temporal, imaterial, sem divisão nem partes. Agostinho chega até a afirmar que nós usamos pessoa para a divindade por não ter uma palavra melhor, mas seria melhor usar três personalidades diferentes, porque o ser de Deus é apenas um, e não tem divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo. E é nisso que os pioneiros vêm e falam o quê? Não. E é isso que Ellen White vem em 1888 e deixa claro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Mas quando nós chegamos em 1888, nós temos uma nova luz, mas não um novo paradigma. Uma expansão do conhecimento da verdade presente, mas não uma nova verdade presente. A teologia adventista não está dividida, como às vezes pode aparecer em alguns artigos, entre antes de 1888 e depois de 1888. Na verdade, nós temos um processo de estabelecimento entre 1844 a 1888, ocorrendo uma harmonização dos principais pressupostos desse novo paradigma estabelecido em 1844, sendo agora ampliado e entendido corretamente. Na verdade, aquele grande paradigma, o grande conflito, que envolve toda essa realidade adventista, diferente do mundo católico e protestante,
Não chegou ao seu fim do entendimento em 1888, mas teve uma visão muito mais harmoniosa, clara e profunda. E essa mesma verdade presente que nós somos convidados a pregar hoje. Agradecemos, Dr. Zukoski, por esta presentación. A continuación, el pastor Carlos Flavio va a hacer la réplica. Y este es el momento para que ustedes puedan entregar sus preguntas para la presentación del Dr. Zukoski. Para de gravar. Bom dia. Em sua Tá apresentação, gravando, cabe em 2 minutos. o Dr. Zukovski se propôs a avaliar duas dentre as crises mais marcantes para o Adventismo, a saber, Ainda tem mais 2. aquela desencadeada pelo grande desapontamento de 1844 e aquela vivenciada na Assembleia de Minneapolis em 1888. Optou por fazê-lo à luz do referencial teórico de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, falecido em 96, foi um físico e filósofo da ciência no contexto estadunidense que realizou seu labor acadêmico na Universidade de Harvard. As principais ideias de Kuhn encontram-se esboçadas no citado livro A Estrutura das Revoluções Científicas, cuja primeira edição foi publicada em 1962 pela Universidade de Chicago. Considerado apropriado por alguns e ousado demais por outros, é fato que as ponderações de Kuhn, se devidamente filtradas, como foi feito pelo Dr. Zukovski, podem contribuir para uma reflexão mais ampla das mudanças espontâneas, ou às vezes até forçadas, que ocorrem nas estruturas do conhecimento humano. Nesse propósito, Kuhn tentou desenvolver uma explicação crítica de como o conhecimento, do ponto de vista humano, se constrói e se solidifica, alcançando o status que ele chamou de paradigma. Segundo Kuhn, um paradigma é como um tecido articulado de ideias, a partir do qual se direciona e se avalia a realidade. Uma espécie de mapa mental, que tem como partes integrantes certas pressuposições, certos princípios e regras, que por sua vez balizam a cosmovisão e as práticas do indivíduo em certos domínios da existência. Domínio científico, econômico, social e, por que não dizer, religioso. Kuhn defendeu que enquanto o paradigma estiver se mostrando frutífero e não surgirem embaraços sérios no ajuste de suas pressuposições e proposições, o indivíduo deve persistir fortemente no seu compromisso com aquele paradigma. Quando, porém, surgem anomalias e estas se multiplicam, persistindo por prolongado tempo aos melhores esforços dos maiores estudiosos e incidem sobre os principais princípios desse paradigma, chegou então o tempo de considerar a possibilidade da substituição do próprio paradigma. O dever do estudioso, dizia ele, é insistir no emprego de regras e princípios paradigmáticos fundamentais o quanto possa. Utilizando-se da analogia, não vale, por exemplo, cortar o canto de uma peça do quebra-cabeça para que ela se encaixe em uma determinada posição do todo. Mas quando muitas peças começam a ter problema para se encaixar, o paradigma estaria reconhecidamente em crise, indicando uma possível necessidade de sua substituição. Nessas situações de crise, membros mais ousados e criativos da comunidade propõem alternativas de paradigmas. Perdida a confiança no paradigma vigente, tais alternativas começam a ser levadas a sério por um número crescente de estudiosos. Instala-se um período de discussões e divergências sobre os fundamentos do antigo paradigma, até que um novo paradigma venha substituir o antigo. E aí ocorre aquilo que Kuhn chamou de revolução científica, ou padrão de um novo modelo de conhecimento. Nesse caso, haveria ruptura e não continuidade. Assim,
A história do conhecimento, segundo Kuhn, poderia ser explicada na seguinte sequência: conhecimento, crise e revolução, novo conhecimento, nova crise, nova revolução e assim por diante. Bem, Cara, esse daqui... na perspectiva de Não, Kuhn, a aquela quebra que- ou a substituição de um paradigma implica no rompimento com as pressuposições até então aceitas, resultando em uma substituição ou reconfiguração essencial das próprias bases do conhecimento que se tem, o que leva a uma nova cosmovisão Não tem... e novos regramentos correspondentes à perspectiva aceita. A comunidade então se vincula ao novo conhecimento, se desvinculando do anterior. Bem, Dr. Zukovsky, diante das caracterizações históricas bem mostradas das crises de 1844 e de 1888, e uma vez avaliadas sobre a perspectiva paradigmática de mudança, segundo Thomas Kuhn, gostaria de propor 3 reflexões para suas considerações. Primeiro, conforme a perspectiva aqui apresentada, a crise de 1844 gerou um novo paradigma chamado de Adventista do sétimo dia, bem distinto em relação ao paradigma anterior, conhecido como protestante evangélico. Enquanto que a crise de 1888, diferentemente, gerou um desenvolvimento com ajustes do paradigma originado em 1844. Temos então 1844, ruptura com substituição de paradigmas. E 1888, reflexão e ajuste de paradigma. A pergunta que faço é: Tá aqui certo. qual o perigo, Dr. Zukovsky, nós corremos, enquanto adventistas do sétimo dia, quando compreendemos essa realidade de maneira inversa? Ou seja, quando interpretamos que em 1844 houve um ajuste e em 1888 houve uma ruptura ou uma substituição? Qual seria a implicação disso? Minha segunda pergunta: as ênfases exageradas na justificação pela fé, em detrimento do papel das obras, ou vice-versa, que são realidades cíclicas ocorridas na história do adventismo brasileiro, teriam alguma relação com a inversão de perspectivas mencionadas na primeira pergunta? E terceiro, como nos precavermos, Dr. Zukovsky, de uma ruptura indevida no paradigma adventista do sétimo dia, o qual cremos ter sido bíblica e profeticamente estabelecido a partir de 1844? Eis algumas considerações que ficaríamos gratos se pudessem avaliá-las para nós. Agradeço ao Dr. Carlos por fazer essa avaliação e principalmente trazer mais referências sobre o trabalho de Thomas Kuhn, que seria muito difícil gastar esse tempo e contemplar todas as outras coisas. São reflexões profundas e, como disse o pastor Tim, para as perguntas que foram feitas para ele, seria quase uma colocar na saia justa, mas vamos analisar. Primeira pergunta: se nós analisamos 44 como um ajuste e 88 como mudança de paradigma, quais seriam os Cara, isso aqui é fraude. problemas? O problema maior a perguntar é: Todo dia, antes das palestras, para decidir quem vai perguntar. qual o paradigma que foi mudado em 88? Aí nós teremos que ir estabelecer esse paradigma. Quando nós lemos em alguns lugares na literatura até adventista, onde alguns colocam, não, em 88 nós voltamos a defender os pressupostos corretos de justificação pela fé como os protestantes. Nós cremos na salvação pela fé como os protestantes creem, mas não da mesma maneira. Então, o que teria mudado? Para onde e de onde? Houve um desacerto e um desbalanço, aonde Ellen White começa já desde 1850 a falar com a igreja de que nós não estávamos
pregando a mensagem que deveríamos pregar, identifica a igreja adventista como Laodiceia, não Babilônia, e chama essa igreja ao arrependimento e para o cumprimento da sua missão. E aí ela vai mais fundo dizendo, olha, nós estamos dando uma ênfase que não deveríamos, mas isso não é uma ruptura, um abandono do paradigma anterior, mas apenas uma distorção e um desvio que em 88 vem e traz novamente para aquilo que deveria ser o centro da terceira mensagem angélica, que é salvação pela fé em Cristo, em harmonia com os mandamentos de Deus. E é interessante que Ellen White deixa isso bem claro quando ela vai falar naquele texto sobre a maravilhosa luz que Deus trouxe em 1888. Ela apresenta ali bem claro uma fé salvífica de Cristo que lhe dá condições de viver aquilo que Deus requer de você nos mandamentos, que é impossível para nós como seres humanos fazê-lo se não for pela graça. Então é até difícil de analisar se 44 seria continuação e 88 ruptura. Que ruptura seria essa? Para onde nós estaríamos indo? Com respeito à segunda pergunta, realmente ocorre de quando em quando essas ênfases, como aconteceu de 1852 até 1888, uma ênfase exagerada em defesa da lei de Deus, e até é possível entendermos isso. Por quê? Porque agora estamos sendo atacados por defendermos o sábado, e quando você é atacado, a sua tendência não é você falar a verdade, mas reagir. E na reação é que é o problema. E esse é o nosso grande problema. Em vez de nós falarmos aquilo que a pessoa precisa ouvir, nós reagimos. E aí que temos que orar muito para ser como Cristo. Interessante que Cristo dificilmente respondia aquilo que as pessoas perguntavam, mas respondia aquilo que elas precisavam ouvir. Você pega São João 4, todo momento, você praticamente não tem um momento que Jesus responde o que a mulher pergunta. Mas nós fazemos isso sempre. E a história do movimento adventista de 1850 até 88 mostra isso claro. Nós teríamos que defender a lei, a validade do sábado, e aí houve um desbalanço. Por um outro lado, pode ocorrer a mesma coisa, uma super ênfase na graça em detrimento da lei, onde não há dicotomia entre lei e graça. E nós deveríamos apresentar o Evangelho de forma coerente, de que a graça de Cristo nos salva e nos habilita, através do poder do Espírito Santo, a viver esses princípios que Deus coloca para cada um de nós. Com respeito à terceira pergunta, como nós precavemos de uma ruptura indevida no paradigma adventista do sétimo dia, o qual cremos ter sido bíblico e profeticamente estabelecido a partir de 1844, a minha humilde sugestão é, primeiro, conhecer quais são os nossos fundamentos, de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Mas mais do que isso, uma coisa que tem me preocupado ultimamente é que na maioria das vezes, quando entramos em contato com pessoas, nós passamos informação sobre Deus, sobre Adventismo, sobre isso ou sobre aquilo. E muitas vezes nem passamos informação. Apenas chegamos, você aceita Jesus como seu Salvador? Então tá bom, meu filho. Vai embora. Você está salvo. Por um outro lado, nós pegamos uma série de estudos e cada um acha que tem a melhor série de estudos bíblicos. Mas uma coisa, no meu pequeno ministério, visitando os membros nas casas, eu descobri:
nossos membros não sabem estudar a Bíblia. Nossos membros não sabem orar. E aí nós temos que fazer malabarismo no púlpito e transformar às vezes do púlpito um picadeiro para chamar a atenção, para ele ficar atento ao culto. Mas quem não adora Deus em casa, não vai adorar Deus na igreja. Nós não ensinamos a igreja a estudar a Bíblia, a orar, a fazer culto familiar, a como estar com Deus no sábado. E a maioria dos membros não sabe estudar a Bíblia. O que eles fazem? Eu faço o ano bíblico. Este ano eu li 5 vezes a Bíblia inteira. O que você aprendeu de Deus ali? O estudo da Bíblia não tem como objetivo nós conhecermos Deus. Quão mais perto você chegou desse Deus? Nós temos alguns estudos bíblicos, minha esposa, eu, e quando nós vamos trabalhar aqui com a comunidade Engenheiro Coelho, algumas famílias nós demoramos mais tempo, menos tempo, uma família 1 ano. E enquanto essa família não está estudando a Bíblia diariamente, eu vou lá, dou uma história para eles, explico como eles estudaram a Bíblia e falo, semana que vem nós vamos vir aqui e você vai dizer o que você aprendeu dessa história. O que você aprendeu de Deus? Nada diferente do que a gente ouve na sala de aula. E aí às vezes passa a semana inteira, não consegui essa semana. Vamos de novo. Enquanto ele não começa a estudar a Bíblia, eu não dou informação doutrinária. Porque não adianta, sem Deus, como é que a pessoa vai tomar uma decisão? Sem comunhão pessoal com Deus, como é que ela vai tomar essa decisão? Dar estudos bíblicos não é fazer um check mark. É levar a pessoa a conhecer Deus. Tem uma senhora que nós estamos 3 anos. E agora esse ano, que ela começou a acordar de madrugadas para orar e estudar a Bíblia. E é interessante que não falamos de dízimo, de batismo, de nada disso. Mas ela disse, olha, depois que eu comecei a dizimar, e nem frequenta a igreja regularmente, ainda, me deram mais problemas. Eu perdi 2 empregos. Ela faz faxina em casas. Mas não sei, agora eu tenho uma paz que Deus vai cuidar de mim. E ela disse, olha, eu decidi, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu vou batizar. E aquele dia a gente ia falar justamente sobre o novo nascimento. Você ensina as pessoas a conhecerem a Deus. Primeiro, você conhece Deus? Ele é seu amigo todos os dias? Passar informação não faz ninguém conhecer a Deus. Levar a pessoa na igreja e ele tem uma experiência mística, não faz ninguém conhecer a Deus. A igreja é lugar onde adoradores que conhecem a Deus vão ter prazer em Deus. Aquele que não conhece a Deus durante a semana não vai ter prazer na igreja. E às vezes, se ele tem algum prazer, aí eu começo a desconfiar daquilo que eu estou fazendo na minha adoração. Pastor, hay una